Se derrame na presença dEle. Oh, Taraia Suya Lana Suriba Lana Xerebaçu Mandai, Xerebaçu Mandai, Xerebaçu Mandai, Xarabaçu, como está a sua vida, como está seu coração? Diga a Ele como você está. Conte os seus segredos. Conte os seus segredos. Confesse os seus pecados. Não se cale diante dele. Senhor.
É Ele que nos escolheu. É Ele que olhou para nós, ainda sendo miseráveis, pecadores, mas Ele decidiu por nós. Ele decidiu por mim, Ele decidiu por você. Não é porque nós éramos bons, muito pelo contrário. É porque Ele olhou para nós e viu o quanto nós precisávamos dele. É Ele. É Ele. E é por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Soberano em poder e o governo está nele, vejam ele traz consigo a sua recompensa, ele irá. Soberano em poder e o governo está nele, consigo a sua recompensa, ele irá. Eu creio que nós vamos se tornar tão apaixonados por Ele que não vai ter outra coisa que não vai nos atrair mais do que a presença dEle. Eu creio que o nosso coração, eu creio que a nossa vida, a cada dia vai ser mais tomada por Ele. E quando nós ouvimos falar de Jesus, quando nós ouvimos que tem um lugar em que ensina falar de Jesus, nós vamos correr para esse lugar. Nós vamos correr para os nossos quartos e nós vamos querer gastar mais tempo orando do que vendo televisão. Nós vamos gastar mais tempo orando do que fazendo cálculos, contas do que queremos comprar, do que nós queremos ter. Eu creio, irmãos. Eu creio que isso vai ser gerado em nós. E é por isso que nós estamos aqui buscando a presença dele. Ninguém aqui é melhor que ninguém. Mas todos nós estamos aqui por um motivo. Por Ele. Por Ele que nós estamos aqui. Não existe nenhum outro motivo. Ah, é porque é um evento, porque é um grupo de homens. Não. Estamos aqui porque Jesus está aqui. E nós desejamos a presença dele. Amém. Você pode aplaudir ele, mas se você pode toda honra, toda glória, todo louvor. Glória a Deus. Vou pedir para você ficar de pé só mais um pouquinho. 2 Coríntios
capítulo 12, versículo 9 e 10. Se você tiver uma Bíblia aí, tiver um celular, os irmãos usam a Bíblia no celular, uns usam em espécie. O aplicativo da igreja, você que tem a Bíblia lá dentro do aplicativo para você usar. Amém? 2 Coríntios 12, 9 e 10. E aqui. Ele, porém, me disse: a minha graça é o suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. 10. Por isso, por Cristo, alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, pois, quando sou fraco, então é que eu sou forte. Amém, irmão? Você está aí? Dá glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, essa é a tua palavra, essa é a tua igreja. Senhor, fala conosco, Jesus. Fala com a tua igreja através da minha vida. Que o teu Espírito, Senhor, ministre os nossos corações, Senhor. Que a tua palavra flua neste lugar, Senhor. Deus, que aquilo que o Senhor quer falar a cada um de nós, que aquilo que o Senhor quer dizer a cada um de nós nessa noite. Meu Deus, que nada, Senhor, que se levante contra a tua palavra. Nenhuma distração, nada que venha tirar a nossa atenção, nada, Senhor, que venha lançar confusão, nenhum espírito roubador da palavra, Senhor, tem legalidade sobre esse lugar. No poder do nome de Jesus, no poder da tua palavra, Senhor, nós declaramos que nessa noite nós seremos edificados por essa palavra, nós seremos confrontados, tratados, e o Senhor dará o nosso estado. É o Senhor que faz. E nós cremos, Senhor, que quando nós ouvimos a tua palavra, nós somos transformados. E nessa noite, Senhor, nós desejamos ser transformados pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Diga amém pelo seu assento. Se assente aí. Glória a Deus, irmãos. Nós, como homens, eu lembro quando eu nasci, nós já nascemos com peso, né? Na natureza, você é homem. O meu pai, ele era nordestino, e meu pai era cabra macho. Então você tinha aquela responsabilidade, quando você fazia alguma coisa, e você não assumia, quando você fazia alguma coisa, meu pai falava: você é homem, não. Você é homem. Eu e meu irmão, meu pai já dizia assim: se você usar brinco, eu arranco na faca. E se fizer tatuagem, eu corto, pintura ali na parede do baixo. Era o ensinamento dele para nós. E era desse jeito. Então era o pensamento dele, era a mentalidade dele, era a criação dele. E eu, que não era bobo, respeitei, porque desse jeito não tem como você desobedecer também. Se você for brinco, arranca na faca. Se for tatuagem, arranca. Então, essa era o ensino do meu pai. Nós, como homens, temos uma responsabilidade diante da sociedade, diante de todos. Mas nós, como homens, somos ensinados desde pequeno que nós precisamos ser fortes, que nós precisamos estar prontos e que nós precisamos assumir as nossas responsabilidades como homem. Isso é claro que não nos isenta. Mas quando nós falamos do nosso relacionamento com Deus, quando nós falamos da nossa vida com Deus, nós começamos a ver como algumas coisas são contraditórias àquilo que
que às vezes nós fomos ensinados. Porque quando nós falamos do nosso relacionamento com Deus, quando nós olhamos o nosso relacionamento com Deus, tudo aquilo que nós muitas vezes crescemos querendo ser é totalmente contrário. Porque quem quer ser forte? Quem quer ser aquele cara que todo mundo olha e se espera, né? Diga, nossa, esse cara. Mas eu vou dizer uma coisa para você: o forte não é o cara que bate. Forte não é quem bate. Quando a gente era pequeno, né, tinha aquelas brigas, todo mundo tinha. Quem for homem gosta de aqui. E tinha aquelas tretas na escola, na rua, o bolinha de gude, né? Essas crianças de hoje não sabem o que é isso. Peão, né? Pipa, pega-pega, essas coisas todas. Então tinha aquela rivalidade, todo mundo queria ser o melhor, queria ser o forte. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: o forte não é aquele que aguenta bater, é aquele que aguenta apanhar. Quando a gente fala de evangelho, é isso. Não é o quanto você aguenta bater, não é o quanto você aguenta apanhar. Pastor, você vai bater, não é o quanto a gente aguenta apanhar, é o quanto a gente suporta, é o quanto a gente passa pela provação, é o quanto a gente passa pelo momento de dor, é quando a gente passa por um momento difícil no casamento, na vida financeira, no relacionamento com os filhos, no nosso relacionamento com Deus, mas nós permanecemos firmes na presença do Senhor. Amém. Meu Deus. Então talvez para muita gente você seja fraco. O que é fraqueza para as pessoas lá fora não é fraqueza para nós, é força. Tem muita gente aí fora que, cara, você é bobo. Cara, você tem umas oportunidades aí que se eu tivesse. Irmão, o que é fraqueza para nós? O que é fraqueza para eles, na verdade? Que olham para nós e dizem, você é fraco, você é bobo. Se eu fosse você, eu já ia lá e resolvia isso. Se eu fosse você, eu já ia lá e já, né? Cara, você tem uma mulher só, você é bobo, mundão de hoje em dia. Não existe mais isso não, cara. E aí, para você ser um cara, para você ser apresentável para as pessoas lá fora, você precisa entrar no padrão deles. E hoje nós estamos num padrão, falando de mundo, em que aquilo que é reino, infelizmente muitas vezes falando até de igreja, aquilo que é reino, aquilo que é puro, aquilo que conserva o nosso relacionamento com Deus, aquilo que nos mantém de pé diante de Deus, é ser fraco diante de um mundo que quer nos empurrar, diante de uma sociedade que quer nos empurrar. Poxa, tudo é normal. Não, isso aí. Diante de uma sociedade que quer nos empurrar para dizer, não, cara, não, você não precisa fazer tudo certinho, não é assim. Eu lembro que esse dia eu fui comprar um objeto que tinha um valor bem expressivo, e aí a pessoa falou para mim assim, se for com nota, eu não consigo te dar tanto desconto, mas se for sem nota, eu te dou um desconto de R$1.000. Eu falei, não, eu quero com nota. Tem que ser com nota? Não, mas nota hoje em dia. Eu falei, não, mas eu quero com nota. Você passa a nota, emite a nota fiscal, mande a nota fiscal, eu quero comprar com nota. Não, mas eu te dou a garantia do mesmo jeito. Eu falei, eu quero com a nota. O senhor vende com a nota? Não, tá bom. Vou mandar fazer a nota. Então talvez para ele, cara, bom, ele deixou de ganhar R$1.000. Deixou de ter uma oportunidade, ele podia comprar o mesmo produto, mas por causa de uma nota fiscal, ele vai pagar R$1.000 a mais. E talvez para ele, esse cara é pouco, esse cara. Mas é nessa hora que a gente revela a nossa força, que a gente tem em Deus. É quando você tem a oportunidade de ter duas mulheres e decide ter só uma. É quando você tem a oportunidade de levar vantagem em cima de alguém, mas você decide não levar vantagem. Você decide fazer o que é certo.
para muita gente isso seja uma fraqueza, seja você ser bobo, sei lá qual o nome que eles vão dar. Então você é julgado por fazer certo hoje. Você não é julgado porque você faz errado, você é julgado porque você faz certo. O pastor Eduardo já passou por isso, já perdeu o serviço por causa disso. Não, nós vamos fazer aqui, vai estar. É do jeito certo? Não, é que tem, então, se não for do jeito certo, não quer. Então hoje nós não somos julgados porque nós estamos fazendo errado. Você é julgado porque você está fazendo certo. Então o Evangelho é a gente renunciar àquilo que estão nos oferecendo e pegar aquilo que Cristo nos ofereceu. Quer viver uma vida reta, não diante de uma sociedade, mas uma vida reta diante de Deus. É renunciar àquilo que querem nos oferecer, aquilo que querem colocar nas nossas mãos, para viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Então, irmão, se prepare para as pessoas colocarem o dedo na sua cara, se prepare para as pessoas se levantarem contra você e te perseguirem, porque você decidiu fazer o que é certo. No mundo em que muitos decidiram fazer o que é errado, o que é bobo, você paga um preço por ser honesto. Quando eu não aceitei fazer essa negociação com a nota de receber esse desconto, o Espírito Santo me disse uma coisa no meu coração. Ele disse: você está pagando o preço por ser honesto. Então, ser honesto, ser fiel a Deus, andar nos padrões daquilo que Deus quer que eu ande, é isso que atrai Deus para a minha vida. É isso que atrai Deus para a minha casa. É isso que atrai Deus para a vida das minhas filhas. É isso que atrai Deus para a vida da minha esposa. É isso que atrai Deus para a vida do meu lar. Então, fazer aquilo que Deus pede para me fazer é isso que chama a atenção de Deus. Então não importa, irmão, se estão dizendo: ah, você é fraco, ah, você perdeu a oportunidade. Mas nós sabemos que nós estamos aqui para fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer. Glória a Deus. Então, como homens, nós somos empurrados, nós somos pressionados. E aí o apóstolo Paulo, eu escrevi algo aqui: o Evangelho verdadeiro revela quem realmente somos. Mesmo que pequenos, somos grandes. Mesmo que fracos, somos fortes. Mas não por nós mesmos, mas por Ele. Glória a Deus. Glória a Jesus. Está entendendo? Lá fora você tem que ser o grandão. Lá fora você tem que mostrar que você é. Você tem que mostrar, você tem que provar. Hoje a sociedade exige. Hoje nós vivemos num mundo de status. Eu já disse isso aqui algumas vezes, talvez eu estou sendo até repetitivo. Mas nós vivemos num mundo em que nós precisamos mostrar que nós estamos bem. E principalmente nós homens, né? Nós queremos mostrar para a nossa esposa que nós estamos bem. Nós queremos mostrar para as pessoas ao redor que nós estamos bem. Nós temos dificuldade de revelar a nossa fraqueza. Nós não estamos bem. E é claro que eu te dou um conselho: não revele a sua fraqueza para o seu inimigo. Revele a sua fraqueza para o seu amigo. Revele a sua fraqueza para quem tem um ombro para você chorar, para quem vai orar por você, para quem vai interceder pela sua vida. Vai entregar a sua fraqueza para o seu inimigo. Ah, diabo, bicho, diabo, a culpa é sua. Deus, eu estou diante do Senhor. E o Senhor está vendo que eu estou passando. Glória a Deus. E o Senhor pode intervir nessa causa. O Senhor sabe, Senhor. o
preço que eu tenho pagado, o Senhor sabe que eu tenho derramado na tua presença, e nós derramamos diante dele. Então, irmãos, o nosso posicionamento diante de Deus não é de pé, é de joelho. E o nosso posicionamento diante do mundo é de pé. É de pé diante das adversidades. E é de joelho diante de Deus. Então, meu, sua vida, meu, as coisas que estão acontecendo, eu estou vendo aí que você está passando por umas situações, mas mesmo assim você está de pé. Como que você aguenta? Fala, porque o meu alicerce não está naquilo que eu conquisto, o meu alicerce não está nas contas que eu pago, o meu alicerce não está no dinheiro que eu tenho, no carro que eu dirijo, o meu alicerce está em Deus, é nele que eu me sustento, é nele que eu tenho buscado sustento para minha casa, para o meu ministério, para a minha vida, é nele que eu busco sustento. Então se eu tenho, tá bom, se eu não tenho, tá bom também, e se eu não tenho, ele vai prover, porque é nele que eu tenho depositado os meus dias e a minha esperança. Oh Jesus. Não negocio. Pastor, está apertado, eu acho que eu vou ter que ceder. Pastor, lá em casa o negócio está ruim, está difícil, a mulher já tem uns 15 dias e não quer nada comigo, vou ter que correr para algum lugar. Não. Você tem que correr para o seu quarto, orar, você tem que conversar com a sua esposa, você tem que ser homem. Chegar e dizer, e aí, o que está acontecendo? Vamos resolver essa situação aí. Não sou de ferro, não. Nós somos homens e nós precisamos falar abertamente sobre algumas coisas. Tem umas crianças aqui, então a gente vai ver que tem alguns solteiros aqui também. Então nós precisamos ser bem resolvidos diante de Deus, nós precisamos ser bem resolvidos dentro da nossa casa, nós precisamos resolver a nossa vida, nós precisamos começar a fazer uma varredura ao nosso redor e saber do que nós estamos cercados. Então, meu casamento, não louvor que Deus está quebrado, não está fora do lugar, né? Mais ou menos isso. Então, eu identifico um problema aqui, amanhã eu resolvo. Eu identifico um problema na empresa, amanhã eu resolvo. Lá na empresa tem uma amiguinha que está, eu estou vendo que o negócio está meio peitando desse lado aí. Aí eu dou corda, irmão, eu fujo. A Bíblia diz que você tem que fugir, você tem que resistir, você tem que se afastar. Então nós precisamos andar por aquilo que o céu está falando, que Deus está falando ao nosso respeito. Então não importa o que vão dizer, cara, não importa o que digam sobre você, o que importa é o seu posicionamento diante de Deus. O que importa é você ter uma vida que agrade a Deus. Como homens, o que importa é que nós temos uma vida que agrade a Deus. Que quando eu dobro o meu joelho para orar, que quando eu vou ter uma devocional com Deus, que quando eu vou falar de Jesus para alguém, a minha vida diante de Deus está alinhada. Pastor, é difícil. Irmão, vai estar bancado. Eu vi uma ministração esse dia que o pregador falava sobre o Rock Balboa, né? Lutador de boxe, aquele filme, os mais antigos aqui. Sabe do Rock Balboa? Nós já assistimos o filme, a gente já sabia, né? Ele batia um pouquinho, apanhava, ficava só com o olho assim. Aí daqui a pouco ele começava a lembrar lá do passado, lembrar de algumas imagens, lembrar dos momentos da vida dele, que ele treinou, de como ele treinou. E aí daqui a pouco ele levantava, dava 2 socos no cara, o cara caía e ele ganhava. O cara apanhou, mas não desistiu. Foi lá e no final, 2 socos, ele venceu a briga. Não importa, irmão, quanto soco te der, mas continua de pé. Porque uma hora você levanta a mão e um só, não importa, irmão, se tudo está caindo ao redor, permaneça firme, inabalável nos princípios do Senhor, porque aquilo que Deus tem para a nossa vida é
uma amante, você tem. Se você quiser se deitar com alguma mulher, você vai em alguma esquina por aí, você encontra mulheres para se deitar. Se você pegar o celular, você tem acesso a todo tipo de conteúdo que você precisa ter. Então nós temos acesso ao bem e temos acesso ao mal. Porque se você pegar o celular, quiser ver uma pregação, se pegar o celular, quiser abrir uma Bíblia, se você quiser pegar o celular, entrar no aplicativo da igreja, tem vários devocionais, vários estudos lá, tem várias palavras lá, você entra no YouTube da vida, tem várias palavras, você entra no Google, tem muitas coisas. Então você tem acesso ao bem e ao mal. Então talvez muita gente está dizendo, esse cara aí, eu lembro que na minha época de molecão, eu acredito que quem não nasceu em berço evangélico, e talvez até tenha nascido, na verdade, o único berço evangélico acho que foi de Moisés e de Jesus. Os dois berços evangélicos, a gente fala berço evangélico, mas é a manjedoura que Jesus nasceu e o cesto que Moisés foi colocado ali, tem dois berços evangélicos. Mas enfim, você precisava provar que você era o cara, você precisava provar. E aquele que conseguia provar, que conseguia realmente encantar as meninas, ou sei lá, fazer o que tinha que se fazer. E aí aquele era admirado, até que a pessoa falava, esse cara aí, não, esse aí, não, esse aí. E aí você queria até andar com ele, porque aí você consegue uma ajudinha dele, né? Então, e era desse tipo. Porque a gente não precisa, irmão, provar nada para ninguém, não ser para Deus. Deus já sabe quem você é, sabe quem eu sou, sabe do seu pecado, do meu pecado. Mas mesmo assim, Ele decidiu não desistir de mim e de você. A gente desiste às vezes, a gente tem um relacionamento, tem uma pessoa, um amigo, alguém, então a pessoa pisa na bola com você uma, duas vezes, a gente se afasta, a gente como ser humano fica magoado, já não pode dar mais. Mas Deus não, quando olha para nós, não importa quantas vezes você pisa na bola, quantas vezes eu piso na bola. O que importa é se eu me arrependo, se eu decido começar de novo. Deus não tem um sentimento de rancor, dizer, o pastor Eduardo pegou, o pastor Eduardo fica mais fácil. O pastor ali pisou na bola, ele precisava fazer umas coisas que eu pedi para fazer, não fez. Também não vou derramar mais sobre a vida dele, não vou fluir mais sobre a vida dele. Isso não é um pensamento de Deus, isso é um pensamento nosso. Que nem dificuldade de encarar a nossa realidade. Não é Deus, é a gente. Deus sabe quem é o André, Deus sabe quem é o Fabiano, Deus sabe quem é o Rafa, Deus sabe quem é o Ed. É a gente que fica se escondendo de Deus. É a gente que fica se resguardando e não resolve as coisas, não com os homens, com Deus. É a gente que não vai para Deus, diz, Deus, eu sou estourado, Deus, ainda eu falo das pessoas, Deus, ainda eu olho para as pessoas com olhar de julgamento. É a gente que não olha para dentro da gente, não vai para Deus se resolver com Deus. Deus, ainda eu sinto vontade de trair a minha esposa. Deus, ainda eu sinto vontade de ganhar dinheiro de uma forma ilícita. Se eu tenho uma oportunidade, eu acabo fazendo mesmo. Ser forte, irmão. Não é todo mundo olhar para você e dizer, esse cara é forte. Mas ser forte, as pessoas olhar para você e dizer, esse cara tem uma vida com Deus. Esse cara é um homem de Deus, esse cara é um cara que ele podia fazer um monte de coisa aí, ele não faz, porque ele decidiu fazer o que é certo. Ele decidiu andar no caminho que o Senhor tem para a vida. Todo pensamento que é gerado em nós
nós mesmos, sobre nós. É um pensamento que nós queremos revelar a nossa natureza humana. Nós queremos fazer coisas, queremos aparecer, queremos ser reconhecidos e queremos governar o que nós não podemos governar, sem uma vida voltada para Deus, que é a nossa própria natureza. Você não consegue governar você se você não estiver rendido diante de Deus. Tem como? Você deixa de orar, você deixa de jejuar, você deixa de vir para a igreja, você deixa de ter um relacionamento com Deus. Você não consegue mais renunciar a algumas coisas. Você não consegue vencer o que está lá fora. Porque quem vence não é você. Quem vence é quem está em você, que é o Espírito Santo de Deus. Então não é sobre ser super-homem, não é sobre ser super-homem, vencer todas, mas é sobre ter alguém que governa a nossa vida, alguém que governa as nossas vidas. E quando eu pensar em penar com um lado, ele me puxa. Quando eu pensar em fazer algo que não convém, ele me incomoda. E aquilo não vai ser algo prazeroso, mas vai ser algo que vai me gerar dor. Um dia uma pessoa me procurou e falou assim: eu fiz algumas coisas aí e eu estou mal, cara. Fiz algumas coisas que não agradam a Deus e eu estou triste demais. Eu falei: ainda bem que você está triste. Se eu estivesse feliz, eu ia estar preocupado. Aí, não, é sério. Eu falei: não, também não falo sério. Se não te fez bem, é sinal que aquilo já não é mais para você. Se não te fez bem, é sinal que você está fazendo algo que já não é mais para você. E aí nós começamos uma conversa e fomos adiante. Mas não existe outro lugar de prazer a não ser na presença do Senhor. Não existe outro lugar de prazer para mim e para você a não ser estar fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Aquilo que não convém, irmão, aquilo que não nos abençoa, aquilo que não sustenta, não alimenta o nosso relacionamento com Deus, não é mais para mim, não é mais para você. Lá fora nós aprendemos, muitas pessoas dizem isso, que a vida é curta e nós devemos aproveitar. Não, a vida é curta, você tem que aproveitar. Mas a Bíblia fala sobre eternidade. Está entendendo? A vida é curta, você tem que viver mesmo, tem que aproveitar. Não, você tem que aproveitar, cara. Se cana. Mas essa palavra do Senhor, do Senhor dentro da nossa vida, não é uma vida curta, é a eternidade mesmo. Não é uma vida curta. Não, a vida é curta, tem que curtir, tem que fazer isso. Irmão, só fizeram caixão para um. Enterrar você vai estar sozinho. Não vai levar nada. Nem um anel. Se deixar, quando meu pai faleceu, aquele momento de dor, aquele momento de tristeza, não lembramos de tirar aliança, tirar relógio, tirar nada. Quando minha mãe foi procurar, já tinha levado a aliança do meu pai. Disse que está morto, se eu tivesse vivo, eu tinha dado uma facada.
levar relógio, levar pulseira, levar tudo. Não levou nada. Se você não for, se você não escolher antes, nem a roupa que você vai levar, é você que vai escolher. É alguém que vai escolher a roupa. Se você não deixar pronta lá, falar, vamos morrer, eu quero ter essa roupa. Quem já fez isso? Tem alguém que já fez isso aqui? Não. Precisamos entender que nós precisamos começar a pensar na eternidade e não nas coisas dessa terra. Mateus capítulo 16, versículo 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Deve você parar de falar com seu irmão, com seu vizinho. É para você aceitar aquilo que não é lícito, aquilo que não deve se aceitar. É para você fazer a sua vontade. Não, mas eu estava com vontade demais. Aguentei. Negue a si mesmo. Não, negue a si mesmo. Aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo. Renuncie seu próprio eu, sua própria vontade, seu próprio desejo. Não, mas eu queria tanto. A nossa maior guerra, irmãos, eu sei que você já sabe disso, é contra a nossa própria natureza pecaminosa. Que todos os dias está gritando dentro de nós, querendo nos levar para longe de Deus, o lugar de prazer, mas que não é o lugar de propósito. É difícil, irmão. É difícil você renunciar, é difícil você ignorar, às vezes, você levar desaforo para casa. Eu costumo dizer, não leva desaforo para casa, não, deixa ele lá na rua. Mas é difícil, às vezes, você se calar. Mas a Bíblia diz que o meu Jesus, o Senhor Jesus, foi levado como ovelha muda ao matador. Negou a si mesmo. Entendeu que o propósito era maior, que o que Deus tinha para a vida dele era muito maior. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão: o que Deus tem para você é muito maior do que os seus sonhos. Glória a Deus. Não importa o que te ofereça, o diabo sempre tem uma proposta. Jesus estava com fome, ele ofereceu comida. O diabo não vai oferecer para você aquilo que você não gosta. Se você gosta de dinheiro, se você quer dinheiro, trabalhe honestamente, mas pode ter certeza que vai surgir muitas oportunidades de você ganhar um dinheiro rápido, de uma forma ilícita. Se a sua fraqueza é mulher, vai aparecer mulher. Você vai mexer no celular, vai pular fita de medir, né, pastor? Fita de medir, o senhor pôs? Fita de passa-fio. O pastor Eduardo pôs aqui, ainda bem que dava um jeito. Pois fita de passa-fio. Pareceu, as crianças não vão saber o que é isso. Pareceu uma mulher de fio dental. Ele falou: pastor, eu te dei certo, está aqui, eu te dei certo. Eu também estava, você é testemunha. Ele falou: ainda bem que vocês estão vendo. Então o diabo sempre vai oferecer aquilo que você quer.
aquilo que você deseja, muitas vezes. Eu estou falando que é isso que o pastor está desejando, mas o diabo sempre vai oferecer, sempre vai te oferecer. Por isso que eu digo, encontre o seu ponto fraco do seu inimigo. Irmão, o que Deus tem para você é muito mais. Decida renunciar à sua vida, ao seu eu, ao seu desejo, à sua vontade, o seu orgulho. Muitas vezes, eu preciso resolver a situação, não vai ficar assim, irmão. Às vezes a gente se sente tão ofendido por algumas coisas. Falaram de mim, deixa que fale. Arrancou pedaço? Não. Me ignoraram, deixa que ignore. Arrancou pedaço? Não. Pode ter certeza que Deus está querendo tratar com o seu orgulho, com o meu orgulho, com a minha soberba. Renunciar a si mesmo, renunciar a nós mesmos, a você, é esquecer, cara, dos seus direitos. Não, eu? Você nada. Quando eu falo de apanhar isso, às vezes a gente quer resolver coisas que não vão dar em nada. Vai orar, põe teu joelho no chão, coloca a sua causa diante de Deus. Tem aquele louvor, meu advogado é o meu Senhor, Ele me atende do barulho. Deus me tratou nessas coisas de uma forma. Eu era uma pessoa que, se eu soubesse que alguém falou de mim, eu se perdia nas palavras, eu se perdia no propósito. Poxa, irmão, pode falar de mim, fale bem ou fale mal, mas fale de mim. Eu aprendi com a palavra de Deus que os meus inimigos me promovem. Quem fala de você, ou quer estar onde você está, ou quer ser igual a você, ou está incomodado com o que você tem. É isso. Você começa a falar muito de alguém, pode ter certeza que está gerando uma inveja no seu coração. Às vezes eu pego assim, vou falar uma coisa, isso não é bom, vou ficar quieto. Vamos falar. Uma vez uma pessoa falou, ele falou que você encantou ele, que você passou ele para trás, não sei o quê. Começou a falar um monte de coisa. Aí eu comecei a ouvir aquilo, começou a gerar algo no meu coração, e aí eu falei, Senhor, agora. Eu fiquei tão triste. E aí eu disse, eu vou resolver. E aí acabou tendo algumas coisas, eu não consegui ligar na hora, tem que ter um projeto do Senhor, um propósito do Senhor. E aí passou aquele momento de raiva, eu fui no meu quarto mais tarde, orar. E o Senhor disse claramente aos meus ouvidos, ainda bem que você não fez nada. Era tudo mentira. Não falaram nada de você. E eu não ia nem perguntar para a pessoa se tinha falado, se não tinha, eu já ia descarregar. Já ia chegar com a metralhadora, uma metralhadora de palavras, e já ia descarregar. Irmão, esse negócio de ser crente é muito sério. Esse negócio de carregar o nome de Jesus é muito mais sério do que você bater no peito e dizer, eu sou homem, eu não vou deixar. Bater no
feito e serei. Por causa de Cristo, eu não vou fazer nada. Eu só vou orar. Não, eu sou homem, eu tenho que resolver. Eu sou homem. Antes de homem, antes de você bater no peito e dizer que é homem, Ele te escolheu, Ele te separou. Ele derramou algo sobre a sua vida que ninguém derramou isso. Então tem algo muito mais precioso do que você querer defender a sua honra, do que você querer defender o seu nome, do que você querer defender coisas. Tem o nome de Cristo para eu e você representar, para nós representar. Então quando eu penso que eu estou forte, que eu não sei o que, eu estou fraco. A Bíblia nem fala que nós temos que ser fracos. A Bíblia fala que a gente tem que morrer. Nos chama para morrer. Para uma natureza humana morrer. Para que nasça um homem espiritual, uma mulher espiritual, mas falando por homens, que nasça um homem espiritual, que entenda as coisas do Espírito, que entenda as coisas do céu, que entenda que aquilo que está acontecendo ao redor está querendo comprometer algo muito maior. Então, irmão, tem algo muito maior que vai ser comprometido por ações suas e por ações minhas. Então, aquilo que eu faço pode afetar o meu relacionamento com Deus. Davi, quando peca, entrou no palácio e diz: Senhor, não retires de mim a tua presença, porque eu sei que eu fiz afeta o nosso relacionamento. Não se preocupe com as pessoas vão pensar em você, mas se preocupe com que as pessoas vão pensar em Cristo por causa de você. Essa frase não é minha, não, é de alguém. Não sei se você já leu. Mas não se preocupa, o que vão pensar de mim se eu ficar quieto? E o que vão pensar de Cristo se você xingar, se você discutir, se você for lá fazer barraco, se você ligar e falar um monte? Está entendendo a nossa responsabilidade? O negócio é muito mais embaixo. Na verdade, é muito mais em cima. Não é mais embaixo. Cristo nos chamou para a gente entregar tudo, para a gente não querer ficar com nada. Deixa eu te contar uma coisa, deixa eu dizer um segredo para você. Quando você para de desejar, é aí que eu te trago. Eu lembro que eu já orei por coisas, eu orei, mas eu orei tanto que eu estava esquecendo até de Cristo. E aí sabe quando você dá aquela esquecida? Começa, Senhor, tá bom, não quer dar, e aí na hora que eu menos esperava, pum, aconteceu. Porque eu estava querendo a bênção e não o abençoador. O segredo, irmão, é você querer o abençoador. Porque a Bíblia diz que a gente busca o reino e as coisas são acrescentadas. Não é buscar as coisas em Cristo ser acrescentado. Por amor de Cristo, devemos renunciar, devemos permitir ser moldados na obediência aos princípios e mandamentos da sua palavra. O seu desejo por nós, de caminharmos no centro da sua vontade, entendemos a verdadeira alegria de caminhar com Jesus, como aqueles discípulos que deixaram tudo para seguir, que
nós venhamos diminuir para que Ele cresça. Nós venhamos anunciar a nossa vida para que Ele cresça. O mundo tem nos impulsionado a ser a última bolacha do pacote, a ser o primeiro em tudo, a ser aquele que se destaca. Mas a cultura do reino nos ensina a amar o próximo, a renunciar a nós mesmos, a odiar aquilo que o mundo nos oferece e a amar aquilo que Cristo nos oferece. A misericórdia de Cristo, a paixão de Cristo nas nossas vidas nos deu o direito de acessar a Cristo sem nenhuma restrição, pois a graça rasgou o véu e nos separou, nos deixou perto. Você tem acesso, irmão. Ninguém pode impedir, a não ser você mesmo. Você tem acesso, você tem o direito. Você tem acesso. Eu não posso impedir, eu como pastor, nenhum pastor, pode dizer, o Eric não pode, o Josimar não pode, o Daniel não pode. O caminho está livre. Mas da mesma forma, o mal também está aí. Então eu decido o que eu quero para a minha vida. Eu decido o que eu quero. Se é ser fortalecido em Cristo, você se render ao pecado, às coisas desse mundo. A decisão é minha, a decisão é sua, não é de ninguém. Nós, como seres humanos, nós temos muito isso de transferir, dizer, a culpa é do André, a culpa é do Daniel, a culpa é sua. Nós precisamos entender que a culpa é nossa, que o nosso relacionamento com Deus, não tem ninguém que pode entrar na frente e dizer, você não pode. Ele deixou o caminho livre. Toda a lei ficou para trás e veio a graça, e agora o negócio ficou mais apertado ainda. Porque não adianta você pegar um bode, não adianta você pegar um animal, uma ovelha, sacrificar aqui no altar e dizer, eu vou sacrificar pelo meu pecado. Não. Agora o negócio é mais sério. Você está solto, está em liberdade. Você pode fazer o que você quiser, mas você vai pagar um preço por isso. Então, se você decidir fazer aquilo que não deve fazer, você vai colher sobre isso. Mas se você fazer aquilo que Cristo mandou você fazer, a palavra dele está escrita. E se tem uma coisa, ele se responsabiliza pela sua palavra. E aquilo que ele diz na sua palavra, no meu respeito, no seu respeito, vai se cumprir. Porque eu estou fazendo. Então você está vivendo aquilo que você mesmo está plantando, você está colhendo. O que você está vivendo hoje pode ser o que Deus não tem para a sua vida. Pastor, Deus me ama, Ele te ama tanto que Ele te deixou livre para você escolher entre a bênção e a maldição. Fica livre. A pessoa fala, pastor, eu posso ser? A Bíblia diz, examine o homem a si mesmo. Se examine. E se eu ser pastor, e não decidi denunciar o meu pecado, a Bíblia diz, por isso há entre nós muitos fracos e doentes, muitos espirituais. Então eu não tenho que escolher o abençoador para viver a bênção. Eu tenho que escolher a Cristo para viver aquilo que Ele tem para a minha vida. Os tempos são difíceis, mas
nós temos todas as ferramentas. No desenho da minha vida. Nós temos todas as ferramentas que nós precisamos. Nós temos toda a instrução que nós precisamos. A palavra de Deus nos ensina a fazer tudo aquilo que nós precisamos. E eu e você, tem alguém aqui, o Daniel, acho que é o Daniel e o Paulinho, somos mais novos na fé, mas mesmo assim, eu e você sabemos o que é bom e o que é ruim. Você sabe? Agora é igual a música do Thales, todo dia o pecado vem e ele te convida. E aí, vamos pecar? Ele diz, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho a Cristo todo dia. Você tem escolhido todo dia? Quando você acorda de manhã, tem escolhido a Cristo. Primeira Samuel 24. Eu abro aqui, tem que ir lá. Pode ficar atrás. Primeira Samuel 24. Primeira Samuel 2:4. Primeira Samuel 2:4. O arco dos fortes é quebrado, porém os fracos são revestidos de força. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Glória a Deus. Podemos ser considerados fracos para o mundo, mas devemos nos lembrar: quando eu sou fraco, é que eu sou forte, pois o Senhor se aperfeiçoa na minha fraqueza. Amém, Senhor. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Se você quiser, pode ir anotando aí, depois você lê. Eu acho que Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Lá. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas loucas para confundir os sábios. Tá lá? Deus escolheu, aqui já é uma tradução diferente, a minha é mas Deus escolheu os que são loucos para o mundo. Boa essa tradução. A fim de envergonhar os sábios, e os que são fracos para o mundo, a fim de envergonhar os que são fortes. Irmão, Amém, Senhor. é loucura, Amém, Senhor. é doideira. É o médico fazer um exame, entregar um exame e dizer: você está com câncer. E depois o mesmo médico que disse: você é incurável, você tinha uma doença incurável, dizer: você está curado, não sei o que aconteceu. É o mesmo hospital entregar um atestado de óbito e depois ter que rasgar o atestado de óbito. É o cara olhar para mim e para o Daniel hoje, né, falando dele, um sábado, 9h25 da noite, já estou acabando aqui, e dizer: esses caras estão loucos dentro da igreja, um monte de homem, nem mulher tem lá, cara. Esses caras estão loucos. É os caras olhar para nós. Eu lembro que aconteceu um episódio na minha vida, quando eu me converti. Eu saía, irmãos, sexta-feira da empresa, 2h da tarde, e voltava para casa no domingo, 8, 9 horas da noite. Quando voltava, quando ia direto da empresa, da casa de algum amigo, de alguém. A
gente saía da empresa, a gente falava, vamos para onde? Ah, vamos para a praia. Não tinha nem roupa. A roupa a gente comprava. Ia para a praia, sumia. Minha mãe nem sabia onde eu estava. Nessa época não tinha WhatsApp, não tinha celular, não sei se eu tinha na época ainda. Mas enfim. E minha mãe nunca falou que eu era doido, nunca falou nada, nunca falou mal de mim para ninguém, pelo menos que eu sou. E aí eu conheci a pastora Débora, minha senhora hoje, esposa, já há alguns anos, 20 alguma coisa. E um dia ela me convidou para ir na igreja, Paz e Vida, no Jangueira. Aceitei Jesus. No primeiro dia que eu aceitei Jesus, eu ganhei uma Bíblia. E aí eu conversei com o pastor. No primeiro dia que eu entrei na igreja. No segundo, não, no primeiro dia eu fui expulso. Isso é outra história, uma coisa conta. No segundo dia que eu fui na igreja, eu fui bem recebido. E aí, cheguei lá, aceitei Jesus e tal, fizeram aquela recepção, aquela consolidação, me deram uma Bíblia. Aí comecei a ir, e aí comecei a orar. Entrava no meu quarto, dobrava o meu joelho e começava a orar. Aí minha mãe olhava pela brecha da porta, saía. Isso aconteceu algumas vezes. Um dia eu saí na rua, uma meia dúzia dando risada de mim. E eu sem entender aquela situação, o que está acontecendo? Meu, sua mãe falou que você está ficando louco. Eu falei, o quê? Você foi para a igreja, está falando sozinho, com o pai, chorando, lá, ajoelhado. Você vai ficar doido, meu, com esse negócio de crente, meu, para com isso. Então nunca foi loucura eu beber, eu fumar um baseado, eu sair com um monte de mulher, às vezes levar a mulher para casa do meu pai. Nunca foi loucura isso, né? Nunca. Mas o dia que ela viu eu orando, de joelho no quarto, chorando, não era crente, não tinha entendimento, estou jogando minha mãe. Mas aquilo para ela foi loucura. Tá na rua, cheirando bola lá, com os meninos do lápis, né? Saquinho de bola. Você acha que não cheirava, não, só ficava com a gente. Eu cheirava também. Aí eu ficava gritando, você vai passar, irmão, pode falar. Cheirando bola, não tinha dinheiro para comprar outras coisas, a bola era mais barata. Enfim, isso já faz muito tempo. E aí nunca foi loucura para ela, mas o dia que ela viu orando, aquilo confrontou ela. Deixa eu dizer para você, irmão, sabe o que incomoda o mundo, sabe o que incomoda o inferno? É você ter uma vida reta diante de Deus, é você ter um posicionamento diante de Deus. Quando você se posiciona diante de Deus, você incomoda o inferno. Quando você decide ter um casamento reto diante de Deus, quando você decide tratar os seus filhos com o princípio bíblico, quando você decide fazer um jejum, quando você decide fazer uma oração, quando você decide se consagrar, quando você decide encontrar as pessoas na academia, na rua, falar de Jesus para elas, isso é loucura para eles, mas para nós, Cristo em nós, esperança da glória. Amém. Então aquilo que é normal, irmão, aquilo que o mundo está querendo nos empurrar lá abaixo, isso é para nos matar, isso é para arrancar de nós. Não é um carro dentro da igreja, mas é a presença de Deus, é aquilo que eu e você carrega, a presença de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, o menor que você se acha, o pior que você se acha, você entrou aqui nessa noite para alguma coisa, você carrega a presença de Deus. Você pode ser fraco, você pode ser fraco para muita gente, muitas pessoas podem olhar para você, pode não dar nada para você, pode ser quem é esse cara. As pessoas podem olhar para o seu carro, podem olhar para a sua casa, podem falar sobre você, mas uma coisa elas não podem arrancar de você, a presença de Deus. Uma coisa elas não podem tocar, aquilo que está dentro de você. Deixa eu dizer para você, você carrega algo muito precioso. Não negocie a presença de Deus sobre a sua vida. Oh, Deus nos ensina a paz, o arrependimento e o reconhecimento dos nossos erros.
O amor dele não nos abandonou, não nos deixou. Todos os nossos pecados, o sacrifício de Jesus na cruz reduziu a nada. Todos os nossos pecados, o sacrifício de Jesus reduziu a nada. Ninguém pode apontar o dedo na sua cara e dizer: ei, sua dívida foi paga na minha vida. A partir do momento que eu me arrependo e decido viver uma nova vida e faço como João Batista diz, produzo frutos de arrependimento. Não é dizer eu me arrependi, é produzir esse fruto. É não pegar um negócio sem nota, é não pegar outra mulher na rua, é viver um casamento reto diante de Deus, é não pegar o meu celular no banheiro, no quarto, pegar conteúdos pornográficos, é produzir frutos de arrependimento, é produzir frutos de arrependimento, é produzir frutos que revelam a Cristo na minha vida. Fraco eu sou quando eu pego, eu me rendo à fraqueza humana, mas forte eu sou quando eu renuncio todo pecado, tudo aquilo que me é proposto. O diabo disse para Jesus: ei, você está com fome? Come. Espera aí, transforma ela em pão. Ele sabia que Jesus podia fazer aquilo, e Jesus também sabia. Mas Jesus diz: o mais importante não é o que alimenta o meu ventre, o mais importante não é o que alimenta a minha vontade, o meu desejo, o mais importante não é o que enche o meu bolso, mas o mais importante é o que alimenta a minha vida, o meu espírito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca. Toma, Satanás, toma um tapinha de leve. Pode subir aqui o pessoal do louvor, por favor. Irmão, não é o que alimenta você, é o que alimenta o teu espírito. Amém, Jesus. É o que alimenta o teu espírito. Se o espírito estiver bem alimentado, se estiver cheio de Deus, você vai passar por algumas situações aí. Às vezes eu converso com o pastor Eduardo, e a gente começa a dar risada de algumas situações que a gente devia chorar. Aí ele fala: pastor, já aconteceu isso, o pastor comigo também. Vai passar, pastor. Vai passar, pastor. Fica tranquilo. Parece dois doidos. Devia chorar, devia se abraçar e chorar e dizer: Deus! O Samuel também, às vezes a gente conversa algumas coisas, Samuel fala: Deus, cara, nós estamos no negócio, que paz, uma hora vira a chave, uma hora acontece. Pode faltar o pão. Mas o Espírito tem que estar alimentado. Decida ser cheio da presença de Deus. Decida ser cheio, decida ser cheio. Quando eu sou fraco, quando eu sou forte. Quando eu desço, é que eu cresço. Quando eu diminuo, aí que eu apareço. Quando eu perdoo, é que eu ganho. E quando eu perco, aí é que eu sou vitorioso.